Desde novembro, os moradores de Sete Lagoas têm sofrido com os temporais e, inclusive, esses temporais têm provocado estragos, alagamentos e mortes. No último temporal, 2 pessoas morreram. E nós fomos a Sete Lagoas para ver o que a prefeitura tem feito para evitar tragédias como essa que nós mostramos há poucos dias aqui no Alterosa Alerta, primeira edição. Vamos ver. Céu com muitas nuvens e previsão de mais chuva para Sete Lagoas, o que acende o sinal de alerta em várias partes da cidade. A Defesa Civil monitora os pontos críticos e define estratégias para evitar problemas. Essa chuva ela apontou para nós alguns locais de vulnerabilidade, onde há um grande acúmulo de água. E algumas residências elas estão abaixo do nível da rua. Então, a água acumulando na rua, ela acaba invadindo várias residências. A grande maioria deles foram deslocados para casas familiares, parentes e amigos, e alguns outros foram orientados, ao perceberem qualquer modificação no solo, na parede, alguma coisa desse sentido, eles saírem do local e acionar a Defesa Civil. O fim de ano tem sido de estragos na cidade, por causa do tempo instável. Em novembro, um temporal com ventos de até 60 km por hora assustou os moradores. Caiu. Neste mês, mais uma tempestade e um carro acabou arrastado pela enxurrada. O motorista de aplicativo Wagner Venâncio dos Santos, de 36 anos, e a passageira Maria Regina de Deus, de 59, morreram. O caso foi neste ponto do bairro Belo Vale. Depois da tragédia, os moradores estão preocupados. Demais da conta, porque, né, a gente não esperava o que aconteceu, agora fica preocupado. Segundo a Defesa Civil, o local está recebendo melhorias para minimizar o risco de mais acidentes. Desde quando aconteceu a tragédia aqui no local, foi deslocada uma equipe da Secretaria de Obras para cá para fazer uma espécie de um guarda-corpo bem reforçado, de forma que possa acontecer esse escoamento da água, mas possa travar qualquer objeto grande, porventura algum carro, alguma coisa que possa se deslocar para cá com as forças da água. E quanto à questão da drenagem pluvial, está em fase de elaboração de projeto para fazer uma drenagem pluvial nos pontos mais altos dos bairros aqui, para que diminua este volume de água que está sendo deslocado para este ponto aqui, que é o mais crítico da região. Em vários pontos da cidade, a prefeitura tem feito a poda e o corte de árvores. O serviço precisou ser intensificado com a chegada do período chuvoso. As árvores aqui do município são muito antigas e muitas delas foram plantadas sem nenhum tipo de critério. Algumas delas não têm raízes profundas, o que facilita a queda quando vem essas tempestades. A nossa prioridade tem sido desobstrução das vias públicas, principalmente quando acontece a queda de alguma árvore e essa árvore impede a locomoção de veículos e pessoas. E, em segundo momento, nós também estamos atuando no que diz respeito à supressão daquelas que estão condenadas. Perto da Lagoa do Boa Vista, o trabalho segue em ritmo intenso. A região foi bastante afetada pelas últimas chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de tempestades aqui para Sete Lagoas, com risco inclusive de deslizamento de encostas e inundações. O volume de chuvas, que já é normalmente alto nesta época do ano, está ainda maior que a média histórica, o que aumenta a preocupação e exige atenção redobrada. A prefeitura tem focado as ações nos pontos mais vulneráveis. Equipes se dividem na execução de diferentes serviços pela cidade. Os impactos são diretos e efetivos. A gente precisa fazer com que as nossas equipes de limpa-bueiro e também a mesma que opera fazendo a limpeza de alguns córregos, esse trabalho não pode parar, porque a gente entende que a população também tem um papel fundamental, que é a conscientização, jogar o lixo no lugar do lixo. Nós temos encontrado coisas absurdas dentro dos bueiros, dentro de alguns córregos aqui do município, e aí é importante ressaltar a parcela de responsabilidade da população. Nós não podemos fazer com que a responsabilidade seja só do município, uma vez que os municípios estão julgando sofás, colchões e por aí outros exemplos. Enquanto a cidade ainda se recupera dos estragos dos últimos temporais e diante da previsão de mais chuva, quem vive em Sete Lagoas está apreensivo. São estragos muito grandes e a gente torce para a diminuição das chuvas, né? Apesar de precisar bastante da chuva, mas ela está trazendo muitos estragos.
A questão é, o cidadão tem a sua parcela de culpa? Tem, mas né, dividir ela toda com a população, não. O que falta é planejamento, é falta de escoamento de água. No caso, por exemplo, do córrego. Inclusive, quando tiver uma imagem aberta aí, deixa eu ver o que o pessoal já fez, porque falaram que estava fazendo um guarda-corpo lá, eu não vi quase nada, por exemplo, até agora, pronto. Não vi. E eu falava, no dia eu falei, se tivesse uma placa orientando alguma coisa em relação a nível de água e tal, aí, até agora tem o que pronto aí? Estão fazendo o quê? Nenhuma placa orientando, olha, local, Belo Horizonte tem enchente, infelizmente tem umas áreas lá que tem enchente, choveu, tem enchente. Colocaram lá, não estacione aqui, em caso de chuva sai fora, não espera, porque a água chega de uma vez. Aqui nem isso. Se tivesse alguma coisa que de repente desce para medir o nível, porque a gente vê que a rua é uma baixada. Por exemplo, o carro não teria entrado da forma que entrou lá. Enfim, são situações que podem ser evitadas e tem que ter o trabalho de prevenção. Se não tiver o trabalho de prevenção, não adianta nada. O problema é o seguinte, não só Sete Lagoas, praticamente todas as cidades nesse país, pouquíssimas, raríssimas são as exceções de cidades planejadas. De cidades que têm bairros com captação de água, que têm um local adequado para destinação. A maioria não tem, a maioria. E é histórico isso, né? As cidades, elas cresceram, somente no Brasil, mas no mundo todo, a partir das margens dos rios. Porque era onde o pessoal acampava, inclusive ali tinha o seu produto, o seu sustento, era o peixe, era a lavoura, tinha água, essa coisa toda. Então, as cidades cresceram a partir dos rios. Você pode pegar como exemplo, por exemplo, qual que é o considerado ponto, o marco zero aqui de Divinópolis? Praça Candidez, que fica ali ao lado do Itapecerica, né? Tem muita casa ali. Hoje mesmo estava conversando com... Esqueci o nome dele. João Molevade. Molevade tem casas lá. E a gente que já foi para Guarapari, você que é mineiro, já deve ter visto essa cena, que você passa e vê Molevade, tem casa tipo palafita, que tem pilar dentro do rio. Dentro do rio. É o Luciano, esqueci o nome do Luciano. Era nosso estagiário aqui, está indo embora hoje, né? Grande abraço, inclusive, ao Luciano. Mas, enfim, as pessoas, elas vão para essas áreas, algumas delas já moram há anos e não tem esse trabalho de prevenção. Aí vem uma enchente, leva, derruba a casa, provoca mortes e fica nessa situação toda. Então, a gente tem que melhorar muito essa questão da prevenção, não só em relação às chuvas, mas em muitas outras coisas, como, por exemplo, dengue, que a gente está falando, sarampo, que a gente está falando, que tem vacina, que tem prevenção, doenças em relação, inclusive, câncer. Dá para prevenir. Prevenir sempre é o melhor caminho.